Bom dia, meus queridos, tudo bem? Tudo bem, quinto ano? Bom dia, alunos, bom dia, família. Aqui é o professor Rafael. Hoje, nesse vídeo, iremos trabalhar com a atividade de Geografia e História, tá bom? Lembrando que hoje é terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Vamos iniciar, então, nossos estudos? Lembrando, não esqueçam de copiar o cabeçalho no caderno. Não esqueçam de fazer a leitura, que hoje é a continuação do texto Teimosia, tá bem? E não deixe de fazer as atividades dos outros professores, tá bom? De inglês, de artes, de educação física. Para a atividade de hoje, nós iremos precisar do livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, tá bom? Não confunda o ler e escrever com o EMAI, tá certo? Então esse é o Ler e Escrever, Sociedade e Natureza. Então vocês vão abrir na página 97, página 98, 99 e 100. Em todas essas páginas vocês vão colocar a data de hoje e o nome de vocês, tá bom? Atividade 1.5, apresentação da atividade. Prestem bastante atenção nas explicações, tá bom? Qualquer coisa vocês pausem o vídeo. Nessa atividade vocês irão conhecer formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários. Roda de conversa. Participe das discussões a partir das questões propostas, seguindo as orientações do professor. O que é o tempo? É possível medir o tempo? Como? Quais são as formas de medir o tempo que vocês conhecem? É possível medir o tempo sem usar um relógio? Então, pessoal, o que é o tempo? O tempo é aquilo que se passa durante o dia, tá bom? Quando o sol se nasce até o sol se pôr. Essa já é a contagem do tempo, tá bom? Onde acontece vários acontecimentos. É possível medir o tempo? Como? Sim, é verdade. É preciso medir o tempo, né? Quinto ano, com o auxílio de relógios. É possível medir o tempo também com os calendários, tá bom? As horas com o relógio, o tempo, os anos usando o calendário, tá bom? Quais são as formas de medir o tempo que vocês conhecem? Então tem um relógio, por exemplo, tem um cronômetro, outro calendário que mede os anos, os dias, tá bom? Que não deixa de ser o tempo. É possível medir o tempo sem usar um relógio? Sim. Com o quê? Com a luz do dia, é possível, tá bom? Quando a gente consegue medir o tempo também com o calendário, tá certo? Na B, observe as imagens. Então, a imagem 1 e a imagem 2. Observaram? Aqui nós temos uma ampulheta. Aqui eu tenho um relógio movido a luz solar, tá bom? Na página 98, observe a imagem 3 e a imagem 4. A 3 aqui eu tenho uma criança. Eu tenho passando os tempos. Ela vai para a escola, se torna adolescente, adulto, depois um profissional e vai envelhecendo, tá bom? E na 4, uma linha do tempo. Vocês já viram o objeto representado na primeira imagem? Sabem o nome dele, para que serve? Então, o primeiro é o que? Uma ampulheta, tá bom? Para que ela serve? Ela serve para contar o tempo, contar as horas. B, e o objeto representado na imagem 2? Qual é o nome dele? Como funciona? Aqui, pessoal, é um relógio solar. Então, ele utiliza também para contar as horas. E ele é utilizado com a luz do sol, tá bom? A partir da luz do sol, ele marca as horas com a sombra da luz, tá bom? No C, a gente vai ler esse texto, tá bom? Vamos pensar no tempo. A partir disso, dessa leitura, vocês vão responder a questão D. Observe as imagens 1, 2, 3 e 4 e relacionem ao assunto do texto que vocês acabaram de ler. Discutam e registram o que compreenderam no espaço abaixo. Então, qual é o horário que vocês entram na escola? Em qual horário termina a sua aula e quando vocês chegam em casa? Vocês costumam comemorar datas importantes com sua família ou pessoas que moram com você? Em que horários vocês se alimentam?
Que estação do ano prefere? Inverno, outono, verão ou primavera? Todas as ações realizadas por nós, seres humanos, estão relacionadas ao tempo, de alguma forma. Hoje em dia é muito comum estarmos sem tempo ou afirmarmos que o tempo passa muito acelerado quando fazemos algo de que gostamos, ou o tempo passa mais devagar quando fazemos algo que não gostamos. Todas as formas de falar de tempo estão relacionadas à história e como vamos estudá-la, daqui para frente ou para trás. Para isso, precisamos refletir sobre vários tipos de tempo, tá bom? O tempo da natureza, então, pessoal, refere-se à marcação de eventos naturais, como a estação do ano, plantio e colheita nas áreas rurais, fases da lua, crescimento de uma árvore. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é aquele que a humanidade desenvolveu para controlar suas ações de forma determinada. Por exemplo, o tempo da realização de uma prova, o tempo que marcamos para um bolo assar, o tempo de duração da nossa aula. E o que é o tempo histórico? O tempo histórico é diferentemente do tempo cronológico e da natureza, é pensando a partir das experiências vivenciadas pela humanidade. Para entendê-lo, é preciso compreender que as ações humanas mudam ao longo do tempo, tá bom? Provocando rupturas e ao mesmo tempo ocorrem transformações. Alguns aspectos do passado permanecem. Então, relaciona o assunto do texto que você acabou de ler. Discuta e registre e compreenda o espaço abaixo. Na imagem 1, então, o que eu uso aqui na imagem 1? A imagem 1 é o que? O tempo cronológico, porque eu estou usando o que? A ampulheta para contar as horas. Na 2, eu estou usando o que? O tempo da natureza, com a luz do sol, marcação dos eventos naturais. A imagem 3 e a imagem 4, eu estou usando o tempo histórico, que vocês vão completar aqui embaixo. Em seguida, faça a leitura do texto 2 e participem das discussões propostas. Então, vocês vão fazer a leitura dos marcadores dos tempos dos povos indígenas. E, após a leitura, vocês vão responder a questão 7, tá bom? Registrem o que compreenderam do assunto e apresentem aos demais colegas e professor. Então, após vocês lerem o texto Marcadores do Tempo dos Povos Indígenas, vocês vão colocar o que vocês entenderam aqui, tá bom? Nesse texto vai falar sobre os povos indígenas no Brasil, tá bom? Eles não possuíam uma organização de tempo e eles não utilizavam o calendário naquela época para marcar os dias e os meses. E também eles não tinham relógio para marcar as horas, mas eles tinham uma maneira própria de marcar o tempo, tá bom? Com o passar dos dias, não era registrado nem a hora, mas sim de acordo com a posição do sol e a passagem do tempo, semanas, meses. Então, por meio de fenômenos naturais, como a chuva ou o frio, que acontecia na agricultura. Essa forma de marcar o tempo indígena, pessoal, foi construída pelos próprios povos, tá bom? E à medida que passava, eles faziam os registros desse tempo que iria se passando. Então, desde o seu nascimento até a morte. E esses registros eram realizados de forma coletiva. Então, muitas etnias indígenas, pessoal, eles possuíam conhecimento da passagem do tempo através das fases da lua e a repetição cíclica ou pelos elementos da natureza, tá bom? Ocorridas no céu e na terra, como, por exemplo, a mudança de clima, o calor, o frio, a chuva, tá bom? E as cheias do rio, por exemplo. Então, alguns povos indígenas presentes no território paulista observam a passagem do tempo por meio de duas estações do ano, que é o sol e a das chuvas. Os índios bororós, presentes no Parque do Xingu, observam a passagem do tempo através de fases da lua. Então, vocês perceberam que eles não tinham o relógio, mas eles conseguiam fazer essa passagem de tempo, contar o tempo, a partir de fenômenos da natureza, tá bom? Então, vocês vão escrever aqui o que vocês entenderam sobre esse texto. Não deixe de mandar a foto para o professor, tá bom? Até logo e um abraço bem apertado.